colocamos algo que não é o centro no centro. Então vamos colocar, e acho que até aqui você já me entendeu, eu vou ousar colocar essa frase assim, porque acho que já fui claro. A família, e mesmo a família cristã, não é o eterno propósito de Deus. Não é o pleno propósito de Deus. Muito pelo contrário. Toda a vida da família em cada um de seus membros, o marido, o pai, a esposa, a mãe, os filhos, devem ser direcionados, toda a família, em rumo ao pleno propósito de Deus. Já vamos examinar agora mesmo qual é. Então nossa vida, nossa família, nossos interesses, todos são considerados detalhadamente por Deus. Será que podemos minimizar de alguma maneira o significado da família cristã? De forma nenhuma. Não há uma entidade na Terra que tenha capacidade de representar o que Cristo e a Igreja são, e até mesmo podemos dizer o que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito são na sua relação entre si, que a família. A família é uma sublime instituição divina, mas nem por isso ela é o pleno propósito de Deus. Isso precisa muito ficar claro para nós. E acho que à medida que compartilharmos um pouco mais, conseguiremos, com a ajuda do Senhor, localizar então onde nós entramos com as nossas famílias em direção a esse pleno propósito de Deus. Mas ainda há duas coisas que eu queria mencionar, negativas, mas que são importantes no que concerne ao pleno propósito de Deus, e por isso estou mencionando esses elementos, porque eles podem nos confundir, porque todos são importantes, mas nenhum deles é central. Então aqui está a sutileza. Nem vida, nem família, nem interesses, como já citamos, nem igreja. Vamos para a igreja agora. E há como nós folhearmos as páginas do Novo Testamento e não vermos a sublimidade da igreja no Novo Testamento? Não há. A igreja é sublime no que concerne ao eterno propósito de Deus, mas a igreja não é o pleno propósito de Deus em si mesmo. Não é. Nem mesmo, Efésios capítulo 5, Paulo fala sobre uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Nem mesmo uma igreja gloriosa, escute com atenção, cumpre em si mesma o que a Bíblia chama de o pleno propósito de Deus. Nem uma igreja gloriosa. Então aqui nós corremos um outro risco grande, que temos buscado, com a ajuda do Senhor, cooperar em muitos contextos, ajudando nossos irmãos em Cristo, todos nós, a nos desvincularmos dessa ideia enganosa e sutil. Como se a igreja, e mesmo uma igreja gloriosa, fosse o centro, o pleno propósito de Deus, porque ela não é. E aqui mesmo entre os irmãos já usamos essa figura mais de uma vez. O sol nas Escrituras é uma figura óbvia, clara de Cristo. Ele é o sol da justiça. A Nova Jerusalém não precisa do sol, porque o Cordeiro a iluminou. O Cordeiro irá substituir o sol, porque o sol é uma figura do nosso Cordeiro, do Cordeiro de Deus, do Cordeiro glorioso. A lua é uma figura muito clara da igreja. Reflete a luz do sol. Não tem luz em si mesma. Toda a luz da lua é reflexo da luz do sol. Numa noite de lua cheia, nós podemos olhar para a lua e dizer quanto o sol é glorioso. Não é assim? Porque ela não seria nada sem o sol. Então é claro que a lua é uma figura da igreja. Quando a lua se coloca à frente do sol, o que nós temos na terra são trevas, eclipse. Todas as vezes que o nosso centro, foco e visão do pleno propósito de Deus for a igreja, ou mesmo uma igreja gloriosa, nós estamos em trevas e colocamos a lua à frente do sol. Não saberemos para onde vamos, porque a igreja em si mesma não é o pleno propósito de Deus. Por quê? Porque haverá um dia em que o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cristo de Deus, olhará para essa igreja e poderá dizer: esta afinal é osso de meus ossos e é carne de minha carne, como Adão disse para a mulher que ele recebeu edificada pelo Senhor, figura de Cristo. Então quando nosso Senhor puder dizer isso a respeito da igreja, o que ele está dizendo? Em outras palavras, ela tem a minha glória,
Osso de meus ossos. Osso fala de realidade interior. Por mais magro que nós estejamos, nós não podemos ver aqui o osso de ninguém, não é? Então o osso fala de realidade interior. E carne fala de expressão exterior. Então quando nosso Senhor Jesus diz, ela é osso de meus ossos, Ele está dizendo, ela tem meu conteúdo, eu estou nela, eu sou a realidade dela, ela está cheia de mim, ela é osso dos meus ossos, mas também